Boa noite, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Quero agradecer ao pastor Tiago, a pastora Késia, pelo convite, mais uma vez que fizeram. É a terceira semana que estamos participando de uma live, estamos falando sobre a situação que o país está vivendo, estamos tendo um foco, um direcionamento especial na parte quando nós falamos sobre gestão, falamos sobre finanças, sobre planejamento e hoje nós vamos continuar abordando esse assunto. Hoje não foi possível estar presente na igreja, mesmo assim o pastor Tiago pediu com que a gente pudesse continuar falando. Há 2 semanas nós falamos sobre a situação geral e os efeitos que está causando toda essa paralisação e o que nós podemos fazer para solucionar esses problemas. Semana passada nós falamos específico sobre um planejamento financeiro. Quem acompanhou, espero ter gostado. E não só ter gostado e nem somente ter assistido, mas sim que possa ter aplicado na vida, no seu dia a dia. Aí nós temos um prazo de 1 semana, espero que você já tenha se organizado, questão de anotações, de planilha, de agenda, de caderno. E em relação à live da semana passada, eu fiquei devendo um tópico. O tópico que eu fiquei devendo foi a indicação dos aplicativos, que eu disse que ao final da live eu ia passar para vocês e eu acabei me esquecendo. Então eu vou aqui, só para encerrar e para a gente esperar o pessoal ir entrando na live para ir acompanhando. Tem alguns aplicativos financeiros que nos ajudam muito no controle pessoal. No controle pessoal e até se brincar no seu empreendimento, na sua vida empreendedora, na sua empresa. São aplicativos simples, mas que ele tem um valor muito grande, um valor muito rico, principalmente nos controles. O primeiro aplicativo que eu posso falar aqui é um chamado Minhas Economias. É um aplicativo gratuito que permite com que você faça boas anotações nele. Bem didático, você registra os valores que estão sendo gastos, os valores que você está recebendo. Você também consegue colocar metas de redução de gastos. Você consegue fazer um planejamento para os próximos meses. Outro aplicativo também que eu gosto muito, ele chama Mobius. Ele é um aplicativo que esse eu utilizo no meu smartphone. Então eu acho até interessante, se você quiser, você pode estar utilizando ele. Ele tem 2 versões, tem a versão gratuita, tem a versão paga também. Eu utilizo a versão gratuita, ela consegue nos atender. Então, você, para ter um melhor controle das suas finanças, o aplicativo Mobius, na versão gratuita, consegue atender bastante coisa. Se você preferir também, você pode adquirir a versão paga. Agora, pensando um pouco mais para quem é empreendedor, para quem tem seu próprio negócio, é um aplicativo, os primeiros dias dele é gratuito, os outros dias ele já cobra de você um pequeno valor. É bem caro, cobra um valor caro por mês, cobra R$ 2,90. Até o último dia que eu tinha olhado, esse aplicativo aí para quem é empreendedor também consegue fazer o controle das finanças pessoais. Ele cobra R$ 2,90 por mês para você utilizar a versão Pro dele, a versão Premium, que é a versão paga, onde tem mais recursos. É um aplicativo muito bom. Esse aplicativo ele chama QuickBooks. Então aí fica 3 aplicativos, repetindo para quem está chegando agora na live. Eu fiquei devendo indicação de aplicativos para controle financeiro pessoal da última live. Então agora eu quero deixar 3 aplicativos. Minhas Economias, a logo dele, o ícone dele é amarelo. Mobius, a logo dele acho que são 3 ou 4 cores, é um azul com verde, um amarelo. E o terceiro é QuickBooks, a logo dele é verde e dentro dele está um Q e um B. Então são 3 aplicativos que você pode estar utilizando aí na sua vida. Mais uma vez, quem não me conhece, sou o neto de Paula, sou administrador, sou economista, sou empresário no ramo da educação, empresário no ramo da consultoria empresarial. É um prazer estar falando com você. Minha especialidade é em finanças, em marketing e em planejamento. São as 3 áreas que eu mais atuo. Sou consultor há 10 anos e é uma honra receber o convite do pastor Tiago. Mais uma vez está conseguindo transmitir, passar esse conhecimento para vocês. E eu peço, não é que eu sei de tudo,
e nem que eu saiba alguma coisa, mas que você abra a sua mente, que possa realmente escutar tudo aquilo que está sendo transmitido e o que for interessante você pegue e aplique na sua vida, aplique na sua empresa, aplique nos seus sonhos, aplique no seu planejamento pessoal, empresarial, familiar. Então, mais uma vez, eu quero agradecer. Se você entende que tem mais alguma pessoa que precisa de escutar sobre o que nós vamos falar sobre como vencer esse momento difícil, envie, compartilhe esse link com ela, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre como que eu posso concentrar na solução e não concentrar no problema. Essa é a verdade. Às vezes a nossa mente fica muito envolvida com as notícias das redes sociais, as notícias da televisão, e sendo que está sendo propagado, que está sendo muito falado, são notícias negativas, e isso daí muitas das vezes vai consumindo a nossa mente, consumindo o nosso coração, e aquela fé que sempre foi forte, ela começa a enfraquecer, ela começa a ficar abalada pela situação. Um exemplo, ontem mesmo eu estava assistindo uma live de um culto e eu me lembro que na primeira live tinha em torno de mais ou menos 500, 600 pessoas acompanhando no YouTube. E ontem tinha em torno de mais ou menos 150 pessoas. Eu até comentei com a minha esposa, Giovana, um abraço, beijo, gata, que por mais que você não queira, esse momento que nós estamos vivendo, ele vai nos abalando. Ele vai afetando alguns costumes, alguns hábitos que nós tínhamos, que vai realmente enfraquecendo. Então, olha só, antes todo mundo tinha cultura de estar indo no culto. Vou pegar essa igreja aí que eu estava assistindo a live dela, ela tem mais ou menos em torno de 1.000 a 1.200 pessoas que frequentam todo domingo. De 1.000, 1.200. Quando teve o primeiro culto online, estava em torno de 500, 600 pessoas e ontem já estava 150. Você deve estar sabendo de qual igreja eu estou falando, né? Então, isso vai nos enfraquecendo. Imagina, se a nossa fé for enfraquecendo nesse momento, onde nós temos realmente que aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que foi ensinado nos cultos, tudo aquilo que nossos pais nos ensinou em relação a acreditar, em relação a Jesus, em relação a Deus, se nesse momento, que é a hora que a gente precisa de externalizar tudo aquilo que nós recebemos de ensino, se a gente fraquejar, aí que as coisas pioram. Muitas pessoas têm falado que realmente o maior impacto não tem sido o impacto financeiro nesses dias, tem sido o impacto social. E eu concordo, vou além. O impacto psicológico, eu não sou psicólogo, o impacto psicológico é o que mais afeta o brasileiro nesse momento. Porque ali ele não pode sair, ele já vai desenvolvendo algumas coisas sobre ansiedade, já não começa a executar suas atividades dentro da sua casa no seu dia a dia normal, porque fica preocupado, e o coronavírus, não consegue levantar com paz, não consegue ele fazer a sua oração logo no começo do dia, geralmente vai almoçar, não consegue se alimentar de uma forma bacana, isso vai gerando outros problemas, né, problemas de saúde, e que no final das contas, essa pessoa nem foi contagiada pelo coronavírus, mas sim pela preocupação, pela ansiedade, pelo estresse, foi gerando outras coisas. Então, está acontecendo muito com as pessoas da nossa cidade, do país. Então, nós temos que focar na solução e não no problema, porque o que mais está acontecendo é a divulgação do problema. Então, nós temos que realmente selecionar as nossas fontes. Onde que eu estou buscando informação? Eu estou me alimentando de quê? Isso está fazendo bem para mim? Isso está fazendo com que eu consiga ajudar outras pessoas? Eu tenho que pensar sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, que como que nós podemos superar esse momento, passar por esse momento de crise, de uma forma em que lá na frente nós vamos sair melhor. E eu quero reforçar que é no meio das crises que nós encontramos a nossa força, que nós encontramos uma solução.
E quero aplicar tudo isso que eu estou falando aqui, eu quero aplicar na nossa vida pessoal. Quero aplicar na nossa vida financeira, na nossa vida de planejamento. Você deve estar passando por algum momento não tão interessante. Eu estou passando, todos nós, o país está passando. Nós como empreendedores, nós como pessoas, né, indivíduos, realmente está sendo impactados de uma forma ou de outra. Então, como que nós podemos passar por esse momento e lá na frente conseguir olhar para trás e falar assim, nossa, eu fui pouco impactado pelas notícias negativas. Os problemas que geraram na minha vida foram mínimos. Outras pessoas já não vão ter a felicidade de falar isso. Vai falar que, nossa, esse momento que teve toda essa questão do coronavírus acabou comigo, acabou com a minha empresa, acabou com os meus sonhos e não é esse o nosso objetivo. Eu quero aqui destacar, você conhece, sabe como funciona um furacão? Um furacão, eu peguei aqui alguns dados, um dos furacões que realmente teve um grande impacto foi o furacão Katrina, né, nos Estados Unidos. E ele causou toda uma destruição. Estou falando que no momento de dificuldade, no momento que mais afeta a nossa vida, o nosso dia a dia, sempre tem uma solução. E os impactos que o furacão Katrina causou ali na cidade de Nova Orleans, na Flórida, foi muito grande. Ele aconteceu em 2005, onde houve um prejuízo financeiro para essas cidades de 108 bilhões de dólares. Então realmente foi uma catástrofe no meio econômico, no meio financeiro, na vida das pessoas, realmente foi um impacto muito grande. Prejuízo financeiro de 108 bilhões de dólares. É muito dinheiro em que uma situação de crise causou ali em alguns lugares. Houve 1 milhão de pessoas desabrigadas. É muita gente. O impacto foi muito grande, sendo que 3 milhões de pessoas ficaram sem energia. Ficou sem energia, então já reduziu em 90% tudo o que elas já faziam no seu dia a dia. 3 milhões de pessoas. Olha o impacto que isso gerou naquele momento por meio dessa crise. Eu vou chamar o furacão Katrina de crise. Não somente no momento que aconteceu, mas sim as consequências que gerou depois que encerrou, depois que o furacão já tinha acabado, já tinha ido embora. Sendo que pelo furacão Katrina, ele gerou outros tipos de furacões que nós podemos chamar eles de tornados, que a diferença de um de outro é porque o tornado ele é menor. Se eu não me engano, parece que ele gerou, logo depois que encerrou, ele gerou em torno de mais de 50 mini furacões, 50 tornados. Então foi um impacto muito grande. E pode ser que nesse momento, quando nós falamos dessa paralisação, quando nós falamos desse momento que está gerando desemprego para você, desemprego para sua família, desemprego para um conhecido, seus pais estão preocupados, eu estou preocupado, você está preocupado, todos nós estamos preocupados, nós estamos vivendo um momento de crise. E essa palavra não é uma palavra que tem que sair da nossa boca com orgulho. É interessante a gente pensar que nós estamos vivendo um momento de soluções. Eu sempre busco trocar a palavra problema pela palavra solução. O que é um problema? Um problema é uma oportunidade de sucesso a ser resolvida. Então é interessante que a gente entenda que nós, como seres humanos, nós vamos ter o chamado problema ao longo de toda a nossa vida. O que vai diferenciar vai ser, vamos colocar assim, níveis de problema. Um problema vai ser mais tranquilo a ser resolvido, outro pode ser um pouco mais difícil, mas nós temos que entender que cada problema, cada crise que nós passamos é uma oportunidade de sucesso a ser resolvida. Então eu tenho certeza que às vezes aquele plano, aquele sonho que você tinha há um tempo atrás, que você não teve tempo para realizar, hoje o que você mais tem é tempo. Então essa variável, né, que é a variável mais escassa, o recurso mais escasso que existe é tempo, hoje pode ser que você, o que mais tenha seja tempo. Estava conversando com uma pessoa e ela falando assim, nossa Neto, para mim todo dia é domingo. Todo dia eu durmo além do que eu já dormia, eu estou comendo e me alimentando mais do que eu me alimentava, realmente não tem nada para fazer, está um tédio, não estou conseguindo fazer nada. Então este é um momento que nós temos que focar na solução. Nos momentos de crise, nós somos muito abalados e quando inicia uma crise, realmente tem alguns pontos que afetam. Como, voltando ainda sobre o furacão Katrina, vocês sabiam
que esse furacão ele atingiu quase 300 quilômetros por hora, então é muito forte. Vem para destruir tudo. Houve quase 2.000 mortes, ou seja, é muito parecido com o que nós estamos vivendo. A diferença é o fenômeno, né? É o fenômeno que diferencia o que aconteceu lá em 2005 e o que está acontecendo agora. Então, o que eu quero falar é que nós estamos nesse momento. E o mais interessante, sabia que a parte mais tranquila de um furacão é no centro? No olho do furacão, aquilo que está no meio, ali não tem impacto algum de velocidade, não tem ventos, não tem água, né? Não tem água, não tem chuva. Naquele lugar é a parte mais tranquila. E eu quero agora fazer uma analogia e quero entender que o olho do furacão, aquele centro do furacão, onde fica aquele vácuo, é permitido você... Não você, né? É permitido, se você estando ali no meio do furacão, você consegue enxergar até o céu azul. E isso mostra que nós, no momento de crise, nós temos que ter Deus como centro. O olho da crise tem que ser Deus. Então, aquelas pessoas ali em Nova Orleans, se elas pudessem escolher um lugar, elas ficavam ali no centro do furacão. Ou seja, não está fugindo da crise, e sim está ficando no lugar mais seguro, independente de onde for. E o lugar mais seguro que nós temos que ficar é em Deus. Essa é a primeira parte que eu tenho que falar. E isso faz com que a nossa fé, ela fortaleça. A nossa fé, ela se torne mais forte, ela cresça, porque nós temos que acreditar em Deus. Um furacão, ele pode atingir até 2.000 quilômetros de diâmetro. E ali no meio, no centro, geralmente varia de 30 a 60 quilômetros. Então é algo bem interessante quando a gente identifica onde que está o nosso ponto seguro. E o nosso ponto seguro, em qualquer crise, em qualquer momento, é em Deus. E para isso, nós precisamos de se apegar, que a nossa fé possa fortalecer para pedir para Deus soluções. Então, o nosso foco não tem que ser no problema, o nosso foco tem que ser na solução. Quero trazer aqui, agora eu quero exemplificar, pode ser que você pode até entender melhor, a vida de José no Egito. Ele passou por um tempo bem interessante de crise, né? Toda aquela história de José começa quando ele tinha ali 16 anos e ali, como vamos chamar assim, quando ele começou a mudar a realidade dele, quando já estava no Egito, partindo para ter o seu governo, fazer a sua administração ali, ele tinha 30 anos. Então, ele passou dos 16 aos 30 anos, um momento muito grande de crise. Ele passou 14 anos sem ter uma solução na sua frente. Mas o centro dele, o foco dele estava em Deus. E ele nunca esqueceu de Deus. Ele sempre adorava a Deus, ele sempre estava acreditando em uma solução. E quando teve um momento onde virou a chave da vida de José, foi quando ele recebeu uma oportunidade ali de Faraó para interpretar o sonho dele, e a partir daquele momento a chave virou. E o que vale legal a gente entender é que isso vai passar. E quando passar, você vai estar melhor do que antes. Imagina José, com 16 anos, ainda um adolescente, um jovem. Ele passou 14 anos, podemos falar, 14 anos vivendo uma crise. Olha só, uma crise. Pode ser que em algum momento ele até tenha pensado que fosse uma crise eterna, né? Porque já era quase o dobro da idade que ele tinha vivido. E quando que ia chegar essa solução? Mas Deus sabe a hora certa. Então, tudo que acontece é porque Deus permite. Assim como ele permitiu na vida de José que ele passasse por esse momento de crise, por esse momento de turbulência, e Deus fez com que ao final disso, Deus desse uma oportunidade muito grande para ele mudar toda uma história, para ele mudar o mundo. Então José, ele teve ali uma oportunidade onde ele se tornou um grande administrador. É o segundo ponto que eu quero tratar aqui. Para você ser um administrador, você não basta simplesmente fazer curso.
Não precisa de fazer um curso de administração. Se você tiver, bacana, é bem interessante. Mas quando José assumiu essa responsabilidade que Deus deu para ele, realmente ele entendeu que, primeiro ponto, ele estava no centro, ele confiava e confia em Deus. O segundo ponto foi que ele teve a gestão, que é a parte de administrar. Aí eu quero falar que Deus só vai permitir com que a gente tenha algo em nossas mãos, com que tenhamos uma grande responsabilidade, quando passarmos por um momento de dificuldade. Porque como que eu vou ensinar a outra pessoa, sendo que eu não tenho aquela experiência? Vou dar um exemplo. Uma mãe, ela tem 2 filhos e ela está passando por algum problema, está passando por alguma dificuldade na educação desses filhos. E ela vai pedir conselho. Para quem que ela deve pedir conselho? Ela deve pedir conselho para alguém que já é mãe, para alguém que já passou por essa experiência. Então ali na vida de José tinha deixado bem claro para Faraó que seriam ali 7 anos de prosperidade, 7 anos de riqueza, e depois seria 7 anos de fome. E José já tinha passado 14 anos, vamos chamar assim, de crise. Então Deus preparou José 14 anos no meio de uma crise, para ele ter uma solução para 7 anos, para depois ir lá administrar uma segunda crise na vida dele. Por favor. Então olha o tanto que Deus sabe de tudo. Deus é estratégico, Deus não erra. Eu carrego sempre essa frase comigo, que Deus não erra. Nós erramos. Nós achamos que Deus erra, mas não, Ele nunca errou. Então esse momento que nós estamos vivendo é um momento de oportunidade. Tenta abrir os olhos, tenta abrir o coração, tenta abrir a mente e pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Que eu faça? O que o Senhor está me mostrando? Me fala, porque eu não estou conseguindo enxergar. E tenho certeza que Deus vai abrir as portas para você, vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração. Assim como esses vídeos aqui que o pastor Tiago está dando oportunidade, essas lives, sempre tem alguma pessoa que está chegando em mim e está perguntando: Neto, assisti um certo vídeo, um comentário que você fez, que o pastor Tiago fez, que o Marlos, que participou lá da primeira live, fez, e eu estou pensando em fazer isso daqui. Ou seja, no momento onde nós estamos parados, é o momento onde a gente tem que pegar impulso para poder pular, para poder correr, para poder voar. Então, às vezes, este momento que nós estamos vivendo é o momento que Deus está te dando uma oportunidade para abrir um negócio próprio. Às vezes, esse momento, Deus está te dando tempo para você planejar o seu futuro. Se até hoje você não teve tempo para planejar, teve várias desculpas, agora você não tem. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas para a gente replanejar, para refazer. Pode ser que Deus já tinha falado com você para fazer algo, só que você fica sempre não atendendo ao pedido. De repente Deus faz algo bruto e fala assim: você quer que eu faça mais o quê? Já dei para você 15 dias, estou dando aí 30, 60 dias. Se for preciso para parar o país 12 meses, eu paro. Mas enquanto você não abrir os seus olhos, Deus realmente não vai parar de te avisar. Deus está avisando, Deus está conversando. E é essa forma que eu busco entender, os momentos que nós temos que buscar solução no momento de crise. E Deus nos dá essa oportunidade. Tá, Neto, mas que tipo de solução? Nós falamos de 2 coisas, vou falar da terceira aqui agora. A primeira é Deus. Vou materializar isso em Bíblia. Se a gente focar em Deus, sempre estar com os ensinamentos dele, ele vai abrir a nossa mente. Ele vai nos ajudar. A outra parte é sobre gestão, sobre ter um planejamento. Uma das principais coisas que eu estou tirando desse momento do nosso país, esse momento difícil para todos, é a questão de planejamento. Principalmente daquilo que nós não aprendemos nos últimos anos, em que esse é o momento de planejar para quando tudo isso terminar, você realmente conseguir voar. Então, essa segunda parte é a questão de educação, de ensino.
E a minha ideia, a minha sugestão é que tem várias opções hoje na internet. Tem várias coisas que você pode buscar um ensino gratuito. A terceira coisa que eu quero falar, para encerrar aqui, é sobre o recurso que Deus coloca em nossas mãos. Hoje, qual que é o recurso mais fácil que nós temos em nossas mãos? Um tablet, um iPad, um celular, um computador. Hoje nós estamos no mundo da tecnologia, nós estamos no mundo das lives. E o pastor Tiago, como um bom empreendedor, eu vou chamar o senhor assim, pastor Tiago, porque é o que vem na minha mente, né? Mas como uma pessoa ungida, uma pessoa escolhida por Deus, está usando essa ferramenta por meio de um aplicativo, por meio de uma rede social, que está passando a mensagem para diversas pessoas, para centenas de pessoas, tanto nos cultos quanto nas lives como essa. Então você tem um recurso. Você deve ter aí um iPad, deve ter um tablet, deve ter um smartphone com você, onde você consegue gerar algo positivo. Às vezes, nossa, Neto, eu não estou legal para gerar algo positivo. Apenas acredite e faça. Pode ser que isso não vai servir para 1000 pessoas, mas vai servir para uma. Se servir para uma, já está valendo demais. E algumas soluções nós temos que ter nesse momento. Olha, às vezes, quem sabe, não chega, você que gosta de marketing, você que gosta de mexer com a internet, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, quem sabe não é o momento de você começar a influenciar pessoas para o bem. Ah, mas eu não sei o que fazer, como eu já dei exemplo. Você é mãe, você já tem 30 anos de experiência como mãe. Por que você não começa a dar dica de como educar filhos? Eu acho que pode ser bem interessante. Ah, eu sou fisioterapeuta, bacana. Por que você não começa a dar algumas dicas da sua profissão que vai ajudar todas as pessoas? Ah, eu sou um administrador, beleza, então começa a gerar algum conteúdo para aquelas pessoas que não fez o curso de administração, elas possam administrar melhor a vida delas. Outra solução, já falei, vou repetir, nossa, eu preciso de dinheiro, não sei o que fazer. O que mais está crescendo nesse momento, nos últimos 30 dias, eu estava estudando, estava vendo uma pesquisa que as vendas online cresceu 80%. Dos 80%, 50% foi somente no ramo da alimentação. Então, olha a dica. Será que não é o momento para você começar a vender aqueles biscoitos gostosos que você fazia para os seus netos, para os seus filhos? Será que não é o momento de você começar a vender aquele sanduíche natural que você sempre fez? Quem sabe não é o momento. Ah, Neto, mas eu não tenho habilidade. Beleza, olha o outro lado. Se você não tem habilidade para produzir, você pode ter habilidade para fazer entrega, para ser um entregador. Do mesmo jeito, está crescendo muito as vendas online, principalmente no ramo da alimentação, está crescendo muito também a oportunidade de entregador. Então, pode ser soluções. E a dica que eu deixo para vocês, para encerrar, é que não foque no problema, foque na solução. É a solução que vai nos ajudar, é a solução que vai fazer com que o nosso coração tenha paz, é a solução que vai fazer com que nossa mente fique tranquila, que a gente possa pensar em coisas boas. Melhorando isso, selecione as pessoas com quem você está andando, com quem você está escutando. Selecione as redes sociais, os perfis que você está seguindo. Pode ser que isso aí esteja afetando a sua mente e pode estar gerando outros conflitos. Então, para encerrar essa live, quero deixar aqui 3 coisas que nós podemos focar na solução e não no problema. Primeiro, nosso centro de tranquilidade, de paz, tem que ser em Deus. Segundo, nós temos que ter um senso de planejamento, um senso de gestão. Às vezes, esse é o momento de você planejar o que pode acontecer. Para caso aconteça uma crise igual está acontecendo agora, você já está preparado. E o terceiro, utilize os recursos que tem em sua mão. Se você não entendeu nada do que eu falei, mas ficou na sua mente, Deus, gestão e recurso, converse com Deus que eu tenho certeza que Ele vai trazer para você os pontos perfeitos que vai te ajudar a ter boas ideias e vai te ajudar a vencer no momento de crise. Agradeço você que esteve assistindo, investindo esses minutos aqui. Agradeço ao pastor Tiago, agradeço à pastora Késia, agradeço à Church Connection por mais esse convite e eu fico feliz e estou à disposição. Ficam com Deus, até mais e conto com vocês.